Boa noite, pessoal. Eu vou falar hoje aqui com vocês a respeito das equações de torque e de velocidade do motor de corrente contínua. A gente já obteve o modelo elétrico anteriormente, né? Que eu vou desenhar aqui. Circuito de campo, resistência de campo, indutância de campo, corrente de campo, tensão de terminais BT da armadura, resistência da armadura, indutância da armadura, tensão induzida EA no rotor e fechou o circuito. Então aqui é campo e aqui é armadura. Eu tenho aqui o eixo do motor com uma velocidade ômega-m e um torque mecânico. E uma corrente de armadura acontecendo aqui, né? Bom, o que é importante salientar aqui é que esses parâmetros de saída, parâmetros mecânicos, velocidade angular e torque, eles estão diretamente relacionados com a tensão induzida no rotor. Por quê? A coisa se dá da seguinte maneira. Como no momento da partida do motor, eu não tenho essa tensão induzida. Ela só acontece quando o rotor está girando imerso naquele campo magnético ou eletromagnético. No início, é por isso que no início a corrente de armadura é muito alta na partida dos motores. Ela é alta, ou 5 vezes mais que o normal dela. Tá? Enfim, varia. A partir do momento que se estabelece o giro, se estabelece também uma tensão induzida. E a partir daí é que acontece, se estabiliza os valores de torque e de velocidade angular, que ficam dependentes dessa tensão induzida. Se eu for lá apertar o eixo, colocar mais carga, provavelmente essa tensão aqui vai diminuir, a corrente de armadura vai aumentar. Se eu tirar a carga do eixo, a corrente de armadura diminui, essa tensão aumenta, porque a velocidade aumenta. Também em relação à corrente de campo, se eu aumentar muito a corrente de campo, mais a armadura vai ficar presa no campo. No momento em que a armadura se alinha, que o rotor se alinha no campo, nas bobinas de campo, né? No polo norte e no polo sul do campo, mais difícil ela sair dali. Enfim, todas essas relações nós vamos deduzir agora. Então, muito importante conhecer a tensão induzida. Vamos escrever a tensão induzida. Vou apagar aqui para sobrar espaço. Posso escrever aqui. A tensão induzida ela é proporcional a uma constante Ka, que daqui a pouco eu falo que é, proporcional ao fluxo magnético do campo, onde o rotor está imerso, Φd, e proporcional à velocidade de giro naquele campo. Essa multiplicação aqui, Ka vezes Φd, geralmente é chamada de constante de conjugado. O Ka é uma constante adimensional. Ela vem de parâmetros construtivos e geométricos do motor. Tem a ver com a quantidade de polos dele, né? Os polos são as quantidades de polo norte e polo sul. O motor pode ter 2 polos, 4 polos, enfim, mais polos. Tem a ver com a quantidade de condutores, de fios na bobina, né? Na bobina do rotor. Enfim, ela é dada pelo fabricante, é uma constante. Eu sei lá do campo também, existe a seguinte relação. O fluxo, caso o campo seja um campo eletromagnético, o fluxo é proporcional a uma constante Kf, constante de campo, multiplicada pela corrente de campo. Tem também essa relação. Colocando essa relação, essa equação aqui no lugar de Φd, eu chego que EA, tensão induzida, é Ka vezes Kf vezes If multiplicado por ômega-m. Ka vezes Kf eu vou chamar de K. Portanto, EA, tensão induzida, é K vezes If vezes ômega-m. Chegamos numa equação importante. Então vou apagar a coisa aqui e vou desenhar ela, vou escrever ela ali no canto, para a gente deixar guardada, que nós já vamos usar. EA, uma constante K, vezes o IF, vezes a velocidade angular, ômega-m.
vou desenhar aqui um pedaço de circuito de armadura, né, com aquela tensão induzida EA. Aqui o eixo do motor, né, o circuito da armadura continua, né, armadura, o eixo do motor com uma velocidade angular e um torque mecânico. Esses dois pontos estão relacionados, são eles que fazem a interface eletromecânica do motor. É aqui que acontece a transferência de potência para o eixo do motor, né? Então a tensão induzida no rotor, esse ponto do circuito, a potência nesse ponto está diretamente relacionada à potência de saída, potência mecânica. Então eu posso escrever que potência mecânica é equivalente à potência elétrica desse ponto. Potência da tensão induzida, potência do rotor. Potência mecânica a gente sabe que é torque mecânico multiplicado por velocidade angular. E a potência elétrica nesse ponto, aqui existe uma corrente de armadura, né, percorrendo ali, é igual a tensão induzida multiplicado pela corrente de armadura. Eu tenho que EA é K de antes, eu tenho que EA é K vezes multiplicado por IF, corrente de campo, por velocidade angular. Então, substituindo essa equação aqui, chego que torque mecânico vezes ômega m é igual a K vezes corrente de campo vezes corrente multiplicado por corrente de armadura. E faltou esse componente, né, multiplicado pela velocidade angular. Posso cortar esses dois parâmetros e concluo, chego que o torque é igual a constante K, corrente de campo, multiplicado pela corrente de armadura. Está aí, primeira equação deduzida. Então eu vou apagar tudo aqui, esse desenvolvimento, e vou anotar ela ali. Que agora nós vamos encontrar a equação da velocidade angular. Eu tenho que o torque mecânico é equivalente à corrente, é equivalente a uma constante K, corrente de campo, corrente de armadura. E a velocidade angular? Vou desenhar aqui para descobrir ela, o circuito da armadura novamente. Só o circuito da armadura. Aqui a tensão induzida, resistência de armadura, indutância de armadura, corrente de armadura. Aqui o eixo, com um torque e com uma velocidade angular. Fazendo a análise desse circuito, eu chego no seguinte: menos VT mais IA multiplicado pela resistência de armadura, mais o LA aqui, desculpa, que é indutância de armadura, mais a indutância de armadura, multiplicado pela variação da corrente de armadura em relação ao tempo, mais EA, é igual a zero. Eu sei que a variação da corrente de armadura em relação ao tempo é zero, porque é corrente contínua e regime permanente, o que está acontecendo aqui. E sei também que EA, de anteriormente, é K multiplicado pela corrente de campo e velocidade angular. Então, reescrevendo essa equação, tem que menos VT mais IA vezes a resistência de armadura, mais o EA, K vezes corrente de campo, vezes a velocidade angular, é igual a zero. Rearranjando essa equação, eu chego que o ômega m, finalmente chego na equação da velocidade angular. Ômega m é igual a tensão no terminal da armadura, menos a corrente de armadura vezes a resistência de armadura, dividido por uma constante K, multiplicado pela corrente de campo. Está aí. Está deduzida a velocidade angular. Vou reescrever ela lá em cima, para ficar próxima às outras duas. E deduzimos todas as equações do motor baseado no modelo elétrico. Todas não, as mais importantes para nós é desenvolvermos nossos trabalhos, né? RA vezes IA sobre K vezes IF. Está aí. Tensão induzida, torque mecânico
e velocidade angular. A gente percebe aqui que quando nós aumentamos a corrente de armadura, nós aumentamos o torque. Porém, nós diminuímos a velocidade. A corrente de armadura está aqui. Existe uma diferenciação, uma